Amém. Glória a Deus. Amém, glórias a Deus. Vamos ler Gênesis 25, do 19 ao 26. Vamos ler el libro de Génesis 25, del 19 hasta el 26. O tema da mensagem é a graça que gera transformação. La gracia que genera transformación. Jacó, Génesis 25. do 19 ao 26. Esa es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración, ella quedó embarazada, pero como los niños luchaban dentro de su sueño, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había melizos. El primero en nacer era polirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A ese lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A ese lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los melizos, Isaac tenía 60 años. Amém. Que possamos seguir recebendo grande graça da parte de Deus através do culto hoje. Que sigamos recibiendo gracias de la parte del Señor a través del culto de hoy. A minha oração é para que a gente sempre possa, como igreja, e cada um individualmente, conhecer a graça do Senhor, conhecer a bênção da salvação que veio através da graça do Senhor. Mi oración es para que cada vez más, cada uno de la iglesia individualmente pueda conocer la gracia de la salvación, la bendición de la salvación. Porque é muito importante para nós, como cristãos, conhecermos e desfrutarmos da salvação dia após dia. Porque es muy importante para nosotros cristianos conocer y disfrutar de la salvación al diario. Não conhecemos a salvação, não há como desfrutar das bênçãos da salvação. Porque si no conocemos la salvación, ¿cómo podremos disfrutar de la bendición de la salvación? Dentro da salvação está o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira alegria que nós devemos desfrutar como ser Y humano. en la salvación está Da verdadeira felicidade, na verdade. el verdadero contenido de la felicidad, que es la razón por la cual debemos vivir, ¿no? A gente sabe que no mundo muitas pessoas elas duvidam da existência de Deus, da existência de Cristo. Nosotros sabemos que en el mundo muchas personas tienen duda de la existencia de Dios y de Cristo. Mas quando a graça vem até nós, Deus ele age nesse ponto na nossa vida que nos faz conhecer a Ele. Pero cuando la gracia de Dios llega hasta nosotros, Él nos hace conocer a Él, saber, aprender más de Él. Há algo aqui que eu quero enfatizar. É diferente a gente saber e crer. Pero quiero enfatizar algo que es distinto, saber y creer. É diferente o crer e o desfrutar. Es diferente creer y poder disfrutar. Porque há muitos cristãos que eles creem, mas eles não desfrutam da bênção que está sobre as suas vidas. Porque hay muchos cristianos que creen en Dios, pero no pueden disfrutar de la bendición que está sobre ellos. E o que é esse não desfrutar? É quando está preso ainda ao medo, às circunstâncias, à insegurança. Ese no poder disfrutar es cuando estamos todavía atrapados por el miedo, la inseguridad y otras cosas más. É viver uma vida uma vida com dúvidas na palavra. Vivir una vida dudas en las palabras, Ou, en la palabra. Ou viver se esforçando por si mesmo na vida de fé. O vivir esforzándose. Porque tudo é pela graça de Deus. Porque todo es por la gracia de Dios. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós podemos ver essa realidade. Y cuando nosotros miramos la vida de Jacob, podemos ver esa realidad. Que Deus ele não escolhe por personalidade, por atitude, por obras. Que Dios la elección de Dios no depende de la personalidad, por la actitud o por las obras. Porque aparentemente, quando olhamos na história de Esaú e de Jacó, Esaú aparentemente era honesto, não fazia coisas erradas. Porque aparentemente Esaú era fuerte, honesto, a los ojos humanos, no hacía cosas incorrectas, pero Dios eligió a Jacob. Mas aí quando você olha, Jacó já tinha um contexto de trapaceiro, de uma realidade totalmente diferente do irmão, e Deus escolheu a Jacó. Jacob ya era engañador y tenía una vida distinta de su hermano, ¿no?
pero Dios aún así escogió a Jacob. E ele deixou ser transformado por Deus. Él se permitió ser cambiado por Dios. Então, algo que sempre temos que lembrar que a salvação, ela é exclusivamente pela graça de Deus. Algo que debemos recordar es que la salvación es la gracia de Dios exclusivamente. E Deus é ele quem escolhe. Y es Dios que elige, É ele que vem ao nosso encontro. es Él que viene hasta nosotros. Quando nós olhamos em Jeremias capítulo 1, versículo 5, é muito claro isso. Cuando miramos Jeremías 1:5 podemos ver claramente esto. Quando Jeremias, o profeta, teve um encontro com Deus, olha o que Deus falou para ele. Cuando el profeta Jeremías tuvo un encuentro con Dios, escucha lo que habló él. O Senhor disse: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Da mesma forma, a gente vê na vida do apóstolo Paulo. De la misma manera podemos ver se pasó en la vida del apóstol Pablo. Paulo era devoto à religião judaica, perseguia os cristãos, prendia. Mas no momento que ele teve um encontro com o Senhor, Pablo era un judío con toda su devoción a los judíos, a su religión, y perseguía a los cristianos, mataba, pero en el momento que tuvo un encuentro con el Señor, Paulo entendeu essa graça de Deus que chegou até ele. Olha o que ele diz em Gálatas 1:15. Pablo pudo entender la gracia que llegó hasta él. Podemos ver esto en Gálatas 1:15. Quando, porém, aprouve a Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Jacó foi chamado pela graça de Deus. Jacob comenzó por la gracia de Dios. E quando nós olhamos para a nossa vida, chegamos até aqui, e ao chegarmos nesse presente momento, não por estarmos aqui hoje, Y cuando miramos nuestras vidas, cuando empezó hasta el momento de que quedamos hoy, quando você olha para trás, você pode ver que tudo foi pela graça de Deus. Quando Essa miras escolha do Senhor que eu estou cuando falando. miras a tu espalda, puedes ver que fue la gracia del Señor todo el tiempo. Amém? Amén. Por estarmos aqui, é a graça de Deus. Pela Por graça estarmos de Deus. aquí es por la gracia de Dios. Amén. Então, a outra coisa que nós aprendemos aqui na vida de Jacó, nessa introdução, Otra cosa es que aprendemos en la vida de Jacob na introdução, en esta introducción. que Deus ele escolhe, mas a transformação é um processo. Es que Dios elige, pero el cambio, la transformación es un proceso. Não é algo instantâneo. No es algo que se pasa repentinamente. Jacó demorou um tempo de mudar. Jacob tomó un tiempo para cambiar. Foi um processo a jornada dele. Fue un proceso, toda su jornada. Por isso que ao olharmos para a vida dos nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, devemos vigiar e não julgarmos a outros, não? Por eso que cuando miramos a la vida de nuestros hermanos, el que está pasando sus procesos, no debemos juzgar, sino entender que es un proceso. Porque Deus tem um tempo na vida de cada um e o amadurecimento na fé é diferente. Porque Dios tiene un tiempo en la vida de cada uno. Crecer en la fe se pasa distintamente para cada persona. Então hoje nós vamos ver 3 encontros na vida de Jacó com Deus que levaram ele a esse processo de transformação. Entonces vamos a ver hoy 3 encuentros de Dios que transformaron la vida de Jacob. O primeiro foi em Betel, El primero fue en Betel. em Gênesis 28, do 10 ao 22. Génesis 28 del 10 hasta el 22. Sabemos que nesse momento Jacó ele estava fugindo do seu irmão, En ese momento Jacob huía de su hermano, porque ele havia enganado seu pai e havia enganado o seu irmão. porque él había engañado a su padre y a su hermano. E nesse momento que ele estava fugindo, chega à noite, ele chega até esse lugar Betel, ele se deita e coloca um travesseiro, uma pedra como um travesseiro. Huyendo de su casa, él llega a un lugar que llama Betel, puso una piedra como su almohada. E certamente naquele momento ali, como estava o coração de Jacó, não? No sabemos cómo se encontraba el corazón de Jacob en ese momento, ¿no?, que estaba huyendo. Mas certamente medo, confusão por causa dos seus erros e toda a realidade que havia vivido. Por cierto, miedo, como confuso estaba él por toda la realidad que estaba viviendo. Mas naquele momento ali, Deus vem ao encontro de Jacó. Pero en ese momento Dios vino hasta Jacob. E Deus se apresenta a Jacó e diz: Eu estarei com você e não te deixarei. Y Dios habla a Jacob.
yo estoy contigo y no te dejaré. Então, Betel foi um lugar onde houve esse encontro com Deus pessoalmente. Betel fue el lugar donde Jacob tuvo su encuentro personal con Dios. Certamente, naquele momento ali, Jacó começou a lembrar de todo o aprendizado que ele recebeu de seu pai, não? Por cierto que a escuchar a Dios hablando con él, Jacob se puso a recordar todo que había aprendido de su padre, ¿no? Porque era um momento de uma experiência agora entre Deus e Jacó. Não era Porque mais o Deus do pai de Jacó. Porque ahora ya no se trataba del Dios del padre de Jacob, sino que el Dios de Jacob. Então, há algo muito importante aqui que nós aprendemos. Entonces es algo que debemos aprender importantísimo aquí. Nosotros como padres, Aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos sobre a vida de fé. lo que enseñamos a nuestros hijos sobre la vida de fe, Quando chegar um dia, em um determinado momento preparado por Deus, eles vão ter uma experiência pessoal com o Senhor. llegará el momento que nuestros hijos tendrán una experiencia personal con el Señor. E vai chegar, eles vão trazer a lembrança aquilo que nós ensinamos, aquilo que eles aprenderam na infância. Y recordarán de lo que enseñamos a ellos cuando niños. Ainda que esteja longe de casa, vai chegar esse momento de uma experiência pessoal com o Senhor. A uno que esté lejos de la casa, llegará ese momento de tener una experiencia personal con el Señor. E vão chegar esse momento de dizer: esse é o Deus que os meus pais me ensinaram. Entonces acordará, ese es el Dios que mis padres me enseñaron. Esse Deus é real. Este Dios es real. Porque Deus quer ter uma experiência pessoal com cada um. E há esse momento nas nossas vidas. Porque Dios quiere tener una experiencia personal con cada uno de nosotros y llegará este momento en nuestras vidas. Porém, para nós também, independente, não sei a situação a qual está se vivendo, mas nesse momento de confusão, nesse momento de medo, nós temos que ter esse encontro pessoal com o Deus de Betel. Yo no sé el momento que estás viviendo, pero en el momento de miedo, de rechazados, cuando nos encontramos en el momento de confundidos, rechazados, llenos de afanos, tenemos que tener este encuentro con Dios en este Betel. Porque é nesse momento que nós ouvimos Deus dizer: eu estou contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Não. Porque en este encuentro escucharás a Dios hablarte a ti. Yo estoy contigo y no te dejaré. Isso muda tudo, o nosso entendimento, a nossa segurança no Deus que está junto comigo, caminhando junto comigo. Y eso nos da más seguridad, ¿no? Porque sabemos que hay un Dios que camina junto con nosotros. Deus nos conhece, Ele sabe o processo que nós estamos passando. Dios conoce el proceso que estamos pasando, por lo cual estamos pasando. Mas o que Deus mais deseja é esse momento, esse encontro pessoal e essa segurança que nasce no nosso coração para seguirmos caminhando junto com Ele, independente da situação. Pero el gran deseo de Dios es que tengamos este encuentro personal para que sigamos caminando con Él, independiente de la situación. E logo depois desse momento, nós vemos que Jacó ele vai à casa do tio Labão. Y luego después de este encuentro con Dios, Jacob llega a casa de su tío Labán. E ele passa 20 anos trabalhando na casa do tio. Él pasó 20 años trabajando duro en la casa de su tío. Teve filhos, juntou riquezas. Tuvo hijos, juntó riquezas. Porém, o tio o engana. Pero el tío lo engaña. E nesse momento, ele ouve Deus falar com ele e voltar novamente para a sua terra. Y una vez más escucha a Jacob, Dios habla con él y decide volver a su tierra. Mas ali na vida de Jacó ainda havia algo que não havia sido resolvido. Pero a uno que pasó mucho tiempo había algo en la vida de Jacob que no había sido sanado. O seu passado lá com seu irmão. Su Lembra? pasado con su hermano. Ele teve um conflito com o irmão, enganou o irmão. Él había engañado a su hermano. E o Jacó, no momento que ele está voltando para Canaã, ele ouve dizer que o irmão dele está vindo ao seu encontro com mais de 400 homens. Y cuando está caminando Jacob a Canaán, él escucha que su hermano está venido por él con más de 400 hombres armados. Jacó tinha tudo, família, riqueza. Jacob tenía todo, familia, riqueza, Mas agora era um novo momento na vida de Jacó. pero era un momento nuevo en su vida. Que com a sua inteligência, com tudo que ele possuía, ele não tinha como resolver. Que con su inteligencia y todo que poseía él no era capaz de solucionar. E aí é nesse momento de desespero que ele se rende mais uma vez ao Senhor. En ese momento de desespero, él otra vez se quebranta delante del Señor. E aí ele vai a esse local chamado Jaboc, não? Y ahí él llega a ese local llamado Jaboc. Então esse é o segundo ponto. Es el segundo punto. O Deus de Jaboc.
encontra el Dios de Jacó. Jacob, Depois de 20 anos, Jacó vai ao encontro do seu irmão, después de 20 años, Jacob vuelve a encontrarse con su hermano que mas había engañado, ¿no? antes dele encontrar seu irmão, Jacó tem um encontro com Deus. Pero antes de encontrar a su hermano, otra vez Jacob tiene un encuentro con Dios. Havia um medo ali no coração de Jacó, Jacob tenía miedo de volver a encontrar a su hermano, porque ele sabia que havia um problema lá no passado que não foi resolvido. porque él sabía lo que había hecho el pasado, ¿no? E Deus é um Deus de solução de passados, não? Y Dios es un Dios de solución de nuestro pasado también. Deus é quem cura nossas feridas. Dios es quien sana nuestras heridas. É Ele que restaura relacionamentos. Es Él que restaura relacionamientos. É Ele que traz o perdão verdadeiro a nós. Es Él que nos da el perdón verdadero. Então, e aí Jacó naquele momento ele vai ao encontro de Deus. Y Jacob en ese momento va a encontrarse con E a Dios. Bíblia diz que vem um homem e começa a lutar com Jacó. Y viene un hombre y empieza a pelear con Jacob. E naquele momento, o homem, quando estava lutando com Jacó, que era um anjo de Deus, ele disse: "Me deixe ir." Ese hombre que estaba peleando con Jacob era un ángel, un ángel. Entonces, él le habla, déjame ir. E Jacó disse: "Eu só deixo você ir depois que você me abençoar." Y Jacob le habla, ¿no? Le dejaré ir después que me bendiga. E aí naquele momento, Deus muda o nome de Jacó, Y en ese momento Dios cambia el nombre de Jacob, que era Jacó significa enganador, que era Jacob, que significaba enganador, suplantador. para Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Cambió su nombre a Israel, que significa aquel que ha luchado con Dios E venceu. y venció. Então, naquele momento, Jacó tem um encontro pessoal novamente com Deus. Olha só. En ese momento, una vez más, Jacob tiene un encuentro personal con Dios, ahora Israel. E nesse momento, Deus muda o nome de Jacó. En ese momento Dios cambia su nombre, Um momento de transformação na vida dele. un momento de transformación en su vida. Então, o que nós aprendemos aqui? ¿Qué aprendemos en ese momento, Que- con ese pasaje? A graça vem sobre nós para encontrarmos a Deus, Que la gracia viene sobre nosotros para que lleguemos hasta Dios y mas Deus encontremos a não Dios. quer que a gente permaneça como nós estamos. Ele quer seguir transformando a nossa vida. Pero Dios no quiere que sigamos como estamos nosotros, sino que Él quiere hacer los cambios en nuestras vidas. Nós somos chamados de santos. Nosotros somos llamados santos. Não são santos que têm aquele arco na cabeça, não? Areola, aureola. Mas a Bíblia, quando fala que nós somos santos, que nós fomos separados para Deus. Pero cuando la Biblia nos habla santos, habla que somos separados para Dios. Nós passamos a viver para Ele. Entonces pasamos a vivir para Él. E esse é um processo de transformação constante nesses encontros com o Senhor, que a Bíblia Y nos ese es un relata. proceso de cambio constante, de transformación constante con el Señor. E aqui nós vemos que Deus chega a mudar o nome de Jacó, porque não era mais aquele suplantador, enganador. Y podemos ver que Dios cambia el nombre de Jacob porque el nombre de él significaba engañador. Y Dios cambia su nombre. Agora era um homem separado para Deus, um homem abençoado. Ahora es un hombre separado para Dios, bendecido. Então, hoje, que possamos lembrar de fazer uma oração. Que hoy acordemos de hacer una oración. Senhor, me abençoe. Dios, bendíceme. Foi o que Jacó pediu a Deus. Fue lo que Jacob pidió a Dios. Nós temos esse direito diante do Senhor. Tenemos ese derecho delante del Señor. Senhor, me dá a resposta que eu preciso. Señor, dame la respuesta que yo necesito. Nada posso com o meu esforço, com a minha capacidade, com a minha inteligência. Yo no puedo nada a través de mi capacidad, inteligencia y esfuerzo. Isso mostra a dependência total do Deus que nós cremos. Porque eso demuestra la dependencia total a el Dios que creemos nosotros. E o desejo de Deus é abençoar os seus filhos. El deseo de Dios es bendecir a sus hijos. Por isso que nós falamos no começo da introdução. Por eso que hablamos en la introducción. É diferente crer e desfrutar. La diferencia, hay una diferencia entre creer y disfrutar. Nós temos que crer e devemos desfrutar das bênçãos que está sobre as nossas vidas como filhos de Deus. Tenemos que creer y debemos disfrutar de las bendiciones que vienen sobre nosotros como hijos de Dios. Então, depois desse momento aqui, Jacó, ele encontra o seu irmão. Después de ese momento, Jacob reencuentra a su hermano. E tudo muda naquele encontro. Deus restaura a comunhão entre eles. Y Dios restaura la comunión entre los hermanos. Então, Jacó agora estava com o coração tranquilo, não? Ahí ya estaba Jacob con el corazón tranquilo, ya no estaba más pensando cómo encontraré a mi hermano que lo engañé, porque ya había encontrado, todo había pasado O bien. problema do passado já havia sido resolvido. El problema del pasado ya había sido solucionado. Então, Jacó estava com sua família, com seus filhos,
com riqueza e com um relacionamento com seu irmão bem. Entonces ya estaba ahí Jacob con su hijo, con sus hijos, con su familia, y bien con su hermano, ¿no? Porém, Jacó tinha que ir para onde? Para Canaã, voltar à terra dos seus pais. Pero Jacob tenía que volver a Canaán, la tierra de sus padres. Mas no meio do caminho ele para em Siquém, que era uma cidade. En el medio del camino él se para en Siquén. E naquele momento ele compra terra, se estabelece ali, constrói casas e começa a viver naquele lugar. Mas ali não foi o lugar que Deus mandou ele ficar. Y él se queda en ese lugar y empieza a comprar tierras y se establece y empieza a vivir ahí. Pero acordémonos que este no es el lugar donde Dios lo había mandado, ¿no? Ele esqueceu daquilo que Deus havia falado com ele. Volte, lá em Betel, volte para a terra dos seus pais. Él se había olvidado de lo que Dios había hablado con él. Vuelva a la tierra de sus padres. Temos que ter muito cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Devemos sempre estar atento à voz do Senhor aos nossos corações. Aquilo Debemos que Ele siempre deseja. estar atentos a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Muitos cristãos, quando são abençoados, Muchos cristianos cuando son bendecidos, quando está tudo bem na vida, não, cuando todo está pasando bien, se esquece daquilo que Deus falou, da promessa de Deus. se olvida de las promesas de Dios y de lo que Dios lo ordenó. Mas o que aconteceu aqui logo depois? Pero ¿qué pasó después de esto? Surge um problema na família de Jacó. Surgieron problemas en la familia de Jacob. A sua filha é abusada naquele Su lugar. su hija es violentada. Os irmãos dela planejam uma matança e destrói quase todo o povo daquela cidade. Sus hermanos, para vengarse por ella, mata todo, casi mata toda la ciudad. Mas não só isso, eles começaram a adorar outros ídolos também em meio à família. Pero no es solamente esto, ellos empezaron a adorar otros dioses. Mas novamente, Deus, por sua graça e misericórdia, vai ao encontro de Jacó e manda ele sair dali. Pero Dios, por su gran gracia y misericordia, vuelve otra vez a encontrarse con Jacob y ordena que él salga de ahí. Então, o terceiro ponto é Deus que tem um encontro com Jacó em Siquém. El Dios de Siquén. Gênesis 35, do 1 ao 15. Génesis 35, del 1 al 15. E nesse terceiro ponto não devemos nos acomodar com as coisas desse mundo. No te acomodes en el mundo. Porque Jacó, ele se acomodou com aquela realidade ali, não? Estava tudo em paz, tudo tranquilo. Porque Jacob se había acomodado, ¿no? Con Siquén. Então, Deus chama Jacó a ele voltar para Betel. Dios llama a Jacob, ahora Israel, para volver a Betel. Lembre que Betel é o lugar da graça, não? Onde ele teve esse encontro com Deus. Acuérdate que Betel es el lugar de que Dios está contigo. Então, para ele subir ali, o que é que Jacó faz novamente? Para que Jacob pudiera subir, volver a Betel, ¿qué hizo él? Ele, ao ouvir a voz de Deus, ele chama o seu povo, os seus filhos, e manda eles tirar os ídolos, trocar de roupa, porque eles iam voltar ao altar, levantar a adoração a Deus. Y cuando Dios habla con Jacob que vuelva a Betel, ¿qué hace él? Habla con sus hijos, deja a los dioses, cambia su ropa, cambia todo, deja todo malo ahí y vamos a la tierra de mis padres. Algo que nós aprendemos aqui. Hay una cosa que debemos aprender. Quando Deus, as situações que acontecem na nossa vida, não é que Deus está nos punindo. Hay situaciones que se pasan, las situaciones que se pasan en nuestra vida no es una punición de Dios. O desejo de Deus é que sempre estejamos nesse lugar de adoração. El deseo de Dios es que siempre nos encontremos en ese lugar de adoración. Então, as situações que vêm na vida para nos levar de volta a esse primeiro amor, a esse Betel que Deus deseja, onde nós Entonces, devemos estar. hay situaciones en nuestras vidas que es apenas para nos llevar a llamarnos de vuelta a este lugar de adoración. Então, sempre devemos examinar como está a nossa caminhada diária. Entonces debemos siempre examinarnos para ver cómo está nuestro camino, nuestra jornada diaria. Estou nesse Betel que Deus deseja ou eu perdi o Betel? ¿Estoy yo en el Betel que el Señor desea o me perdí yo en Siquén? Sigo desfrutando desse amor, esse primeiro amor com o Senhor? ¿Sigo disfrutando de ese primer amor con el Señor? Ou me acomodei com aquilo que o mundo me oferece Ou e já- troquei esse amor por outras coisas? ¿O ya cambié ese amor por el mundo y me acomodé con el mundo? Temos que estar sempre meditando nessas Tenemos coisas. que não? meditar siempre en esto. Porque o nosso coração é enganoso. Porque nuestro corazón
nos engaña. E Satanás, ele busca sempre nos atrair aquilo que o coração do homem deseja. Satanás siempre usa como atracción para nosotros el deseo de nuestro corazón. Ele quer que a gente troque as verdadeiras bênçãos por migalhas que ele oferece nesse mundo. La intención de Satanás es que cambiemos las verdaderas bendiciones por las cosas que no tienen significado en este mundo, no tienen valor. Então que possamos estar atentos e estarmos sempre no Betel que Deus deseja, no lugar de adoração. Podamos siempre tener esta atención, de poner atención en verificar si estamos siempre en ese Betel que Dios desea. Então nossa conclusão, La conclusión, nós podemos ver na história de Abraão, de Isaac e de Jacó podemos ver en la historia, a través de la historia de Abraham, Isaac y Jacob, que uma família abençoada ela não surge por um acaso. que una familia bendecida no viene de la nada. Porque quando você olha para a vida dos patriarcas, eles não eram perfeitos. Porque cuando se mira la vida de los patriarcas, ellos no eran perfectos. Eles falharam, Ellos fallaron, tiveram dúvidas, demoraram de ter mudança na vida. tuvieron dudas, tomaron tiempo, mucho tiempo a cambiarse. Mas Deus estava sempre indo ao encontro deles para que houvesse esse processo de transformação na vida Pero Dios deles, estaba, passo a passo. Dios estaba, siempre iba hasta ellos para que ellos siguieran con el proceso de cambio, paso a paso. Em especial, nós vemos aqui a vida de Jacó hoje. En especial, hablamos sobre la vida de Jacob el día de hoy. Um encontro em Betel, Jaboque, em Siquém, El encuentro en Betel, Jaboc, Siquem, até ele voltar a esse lugar e restaurar todas as coisas desde o primeiro encontro que ele teve. hasta volver al Betel otra vez, ¿no? El primer encuentro que tuvo con Dios. Então, quando nós olhamos a realidade de Jacó, que era enganador, ele passou a ser o quê? Abençoador. Entonces, mirando la realidad de Jacob, él era un usurpador, se cambió a Quando tu bendije a outra pessoa, un canal de bendiciones para las personas. Era usurpador y se cambió a un canal de bendiciones. porque é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Deus não desiste de nós. Dios no desiste de nosotros. Cada um tem um processo. Cada uno de nosotros tenemos un proceso. Deus vai trabalhando na vida de cada um individualmente, Dios va obrando en la vida de cada uno de nosotros individualmente. porque Ele quer transformar as nossas vidas para sermos esse povo que abençoa a outros. Porque Él quiere cambiar nuestras vidas para que seamos esas personas que bendiga a otros. E quando Jesus ele chamou os discípulos, Y cuando Jesús llama a los discípulos, depois que ele ressuscitou, después de haber resucitado, ele disse que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações. dijo, vete y haga discípulos de todas las naciones. Como Deus havia chamado Abraão e dado essa bênção sobre Abraão também. Como Dios había llamado a Abraham, y también le bendijo así, ¿no? Que vaya y haga. Veja a extensão da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Podemos ver la extensión de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Quão abençoados nós somos. Cuán bendecidos somos nosotros. Por quê? ¿Por qué? Somos perfeitos? Porque somos perfectos. Somos bonzinhos? Somos buenos. Somos bonitinhos? Sí, eso es. Somos bonitos. Sim. Exacto. Mas acima de tudo isso está a bênção que nós recebemos através do Evangelho de Cristo Jesus, Pero arriba de todo eso está la bendición del Evangelio que recibimos a través del Señor que Jesucristo. mudou o nosso destino, Que cambió nuestro destino. nos tirou da escravidão do pecado. Nos sacó de la esclavitud del pecado. Hoje nós temos essa mensagem conosco, Hoy nosotros tenemos esa palabra con nosotros. porque é um testemunho de vida. Porque es nuestro testimonio de vida. E as pessoas não conhecem essa realidade. Las personas no conocen esa realidad. E Deus nos chamou para sermos suas Y testemunhas Dios nos ha llamado para que seamos sus testigos dessas bênçãos que nós desfrutamos hoje de las bendiciones que disfrutamos hoy em Cristo Jesus. en el Señor Jesucristo. Por isso que todo esse processo na vida de Jacó Por eso que todo este proceso en la vida de Jacob era para que ele pudesse entender o Deus que teve um encontro pessoal com ele lá em Betel. para que él pudiera entender y conocer al Dios que había tenido un encuentro con él en Betel. Jacó, podemos ver que toda a realidade da vida dele podia ser o mais trapaceiro, o mais fraco, todo o contexto dele, mas Deus foi ao encontro de Jacó. Jacob era un engañador débil, pero Dios siempre iba hasta él. E assim foi Deus vindo ao nosso encontro, não? Y así fue con nosotros. Dios vino hasta nosotros. Então, desfrute dessa bênção que está sobre a sua vida. Entonces, que tú puedas disfrutar esa bendición que está sobre ti. Não troque o Betel
esse lugar de adoração. Não troque o lugar de adoração, o Betel, esse momento que você, aonde Deus lhe encontrou, esse encontro pessoal com Ele, por nenhuma outra coisa nessa vida. No cambie el Betel de Dios en su vida, que Dios contigo, donde Dios vino a encontrar contigo, por nada en la vida. Deus é Ele que restaura o passado, Dios es lo que Él restaura el pasado. é Ele quem segue junto conosco nesse presente, Él que sigue junto con nosotros en el presente. e é Ele quem segue nos guiando com toda a segurança para o nosso futuro. Él que nos guía con toda la seguridad para el futuro. Então, Amém. hoje a resposta é do Betel. La respuesta de hoy es Betel, lugar de adoración. Yo estoy contigo, no te dejaré. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor, nós queremos te dar graças. Señor, queremos agradecerte.